Então, vamos lá falar dos vírus, né? Quais são as características principais dos vírus? O vírus ele não é considerado um ser vivo pela maioria dos cientistas. Por que eles não são considerados seres vivos? Por uma série de fatores. Primeiramente, existe uma teoria que é chamada de teoria celular. Por essa teoria, todos os seres vivos são formados por células. E aí tem a primeira inconsistência dos vírus. Vírus não é formado por célula. Vírus ele é formado por essa estrutura que está sendo mostrada aqui. O vírus ele tem o capsídio, que é essa estrutura externa, é formada pelos capsômeros. Na verdade, isso aqui é uma cápsula de proteína que ele tem. E dentro dessa cápsula, a gente tem o ácido nucleico, ou material genético. No caso dos vírus, o material genético ou é DNA ou é RNA. Não tem os dois, como acontece nas células. Outra coisa também, vírus sozinho ele não apresenta metabolismo. Ele não consegue respirar, fabricar proteína, digerir qualquer coisa, como qualquer célula faz. Ele só vai conseguir ter algum tipo de metabolismo, algum tipo de sinal de vida quando ele está parasitando outra célula. Então, os vírus eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, para o vírus ele conseguir se manter, ele precisa parasitar outra célula. Fora isso, ou ele fica no ambiente, ou ele morre. E aí ele não consegue fazer mais nada. Tá? Em alguns casos, o vírus ele pode ter um envelope. Tá? Esse envelope aqui, geralmente ele tem uma constituição parecida com a da membrana plasmática. E aqui nesse envelope a gente tem os receptores. Isso aqui vai ser importante para a gente daqui a pouco. Tá? Quando eu considero só a cápsula e o ácido nucleico, eu chamo isso de nucleocapsídeo. Ou então vírion. Vírion é o nome que a gente dá para o vírus quando ele está completo. Tá? Além disso, os vírus eles podem ser classificados em 3 tipos. O vírus ele pode ser um DNA vírus, e aí o nome já fala, né? O material genético dele vai ser DNA. A gente tem o RNA vírus, o material genético dele é o RNA. E a gente tem um tipo especial aqui que é chamado de retrovírus. Esse retrovírus é um vírus de RNA. Só que, além disso, ele tem uma proteína que a gente chama de transcriptase reversa. Essa proteína de transcriptase reversa ela vai ser capaz de fazer o RNA gerar uma molécula de DNA, que é o processo inverso. Né? Rapidamente aqui lembrando, uma síntese de proteína ela acontece como o material genético da célula, né, o DNA, ele vai ser aberto e aí vem, né, e faz uma transcrição. A gente consegue, a partir do DNA, ele vai servir de molde para formar o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo para o citoplasma e vai encontrar com os ribossomos. Lá no ribossomo, o RNA transportador ele vai se ligar ao RNA mensageiro, trazendo aminoácidos, que são as estruturas que formam as proteínas. E aí vai juntando esses aminoácidos para formar as proteínas. Esse processo é chamado de síntese de proteína. No caso do retrovírus, ele vai fazer uma síntese inversa. Em vez do DNA formar o RNA, aqui o RNA vai formar o DNA. E a gente vai ver isso quando a gente estiver mostrando aqui como que acontecem as infecções por vírus. Tá? Aqui algumas estruturas de vírus, né? O vírus da poliomielite, ele só vai ter a cápsula, né? Formada pelos capsômeros,
e o material genético dele é o RNA. Outro vírus de RNA, a gente tem a cápsula aqui, o RNA por dentro. Esse vírus aqui é o vírus do tabaco. Foi o primeiro vírus isolado. Ele parasita vegetais. O bacteriófago, que é um vírus que vai parasitar a bactéria, né, também com material genético aqui, porém o material genético dele é o DNA. Aqui o vírus da gripe, né? O vírus da gripe aqui a gente já vê que ele tem uma cápsula e também uma membrana, correto? Um envoltório aqui, do mesmo jeito que o vírus da AIDS. Aqui os dois formados pelo RNA, e aqui a gente consegue ver as enzimas, dentre elas, né, umas proteínas, dentre elas a transcriptase reversa, que vai ser muito importante aqui. Então, basicamente, os vírus eles são classificados em 3 tipos. O vírus de DNA, que o DNA do vírus vai servir de molde para formar o RNA e a partir daí fazer a síntese proteica, que é quando o vírus, né, toma conta do maquinário da célula. O vírus de RNA, que aí o vírus já injeta o RNA. Esse RNA do vírus vai servir, né, de molde para o RNA da célula fazer a síntese de proteína. E o retrovírus, que é o caso especial de vírus de RNA, onde o RNA, por causa da transcriptase reversa, vai dar origem ao DNA, que depois vai dar origem ao RNA para fazer a síntese proteica. Então a gente tem basicamente 3 tipos de vírus: o vírus de DNA, o vírus de RNA e o retrovírus. E aí esses vírus eles podem infectar a célula de 3 formas. Ou o vírus ele vai fazer a injeção de DNA, isso é característico dos bacteriófagos. Né? O bacteriófago vai aqui se ligar à membrana da célula da bactéria, ele vai injetar esse material genético aqui. A gente pode ter a fusão do envelope viral. Nesse caso aqui, o envelope, né, da célula vai se unir à membrana plasmática e ele é como se ele estivesse se incorporando à membrana plasmática. Só que quando ele se incorpora à membrana plasmática, ele vai abrir e vai deixar o capsídeo junto com o material genético entrar na célula. E a gente tem a infecção por endocitose. O vírus tem, né, as proteínas aqui que são reconhecidas pela membrana da célula. Quando ocorre essa ligação, a célula começa a fagocitar esse vírus. E aí ele vai entrar completo dentro da célula. O fagossomo, né, com as enzimas que vão chegar aqui através do lisossomo, vão englobar aqui, vão começar a fazer a digestão dessa parede e vão liberar o vírus aqui dentro da célula para ele continuar a infecção. Então, resumindo aqui, né, o vírus ele não é considerado um ser vivo porque ele não tem célula e não tem metabolismo. Basicamente, um vírus completo ou um vírion, ele é composto do ácido nucleico e do capsídeo. E aí nós podemos classificar esses vírus em 3 formas: vírus de DNA, vírus de RNA e retrovírus. E os vírus também podem, né, entrar nas nossas células ou nas células que eles foram parasitar de 3 formas: ou injetando o DNA, ou fazendo a fusão do envelope viral com a membrana, ou sendo totalmente englobado pela membrana através do processo de endocitose. No caso aqui, uma fagocitose, porque está englobando um material sólido. Certo? Essa é a primeira parte que a gente precisa saber dos vírus aí, para a gente conseguir entender como esses vírus vão infectar as células.